Quem realmente decide o que deve ser feito para controlar os impactos ambientais negativos, protegendo os ecossistemas, os seres vivos e a vida humana? Como essas decisões se transformam em ações efetivas? Esse é o tema do nosso vídeo. Todas as atividades humanas, desde as mais simples e domésticas até as industriais, assim como construção e uso do espaço urbano, ou ainda construção e uso dos nossos sistemas de transporte, geração e transporte de energia, alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, da água e do ar atmosférico. Essas alterações são denominadas impactos ambientais negativos e começam pelo lançamento de poluentes que resultam de nosso esgoto doméstico, dos efluentes, emissões gasosas e resíduos sólidos industriais, além do lixo que produzimos e até do simples ato de dirigir um carro, devido às emissões de gases poluentes liberados para a atmosfera. Imagine, por exemplo, quantos veículos estão trafegando exatamente nesse instante, no mundo inteiro, liberando monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e material particulado. Mas a história não começa e nem termina aí. Esses poluentes podem contaminar o ar que respiramos, a água dos riachos, rios, lagos, mares e oceanos, e o solo onde cultivamos nossos alimentos, e onde existem todos os ecossistemas naturais, podendo vir a causar sérios prejuízos a todos os seres vivos e a nós, humanos, como doenças respiratórias, alergias, intoxicações e ainda problemas do sistema nervoso e circulatório. Muitos desses impactos ambientais negativos não são percebidos de imediato, podem ser silenciosos, podem se acumular com o tempo e acabam contaminando muitos mananciais de água, tornando o ar atmosférico irrespirável, contaminando grandes extensões de solo e impactando negativamente até o clima do planeta. Esses impactos ambientais negativos precisam ser controlados na sua origem, na sua geração e antes do lançamento dos poluentes no meio, submetendo-os a tratamento de descontaminação, ou antes, na escolha da matéria-prima, substituindo-a por materiais menos poluentes. Portanto, para que esses impactos sejam controlados, é necessário que se definam regras para evitar a poluição. E ainda regras claras para que a poluição seja contida, que o solo, a água, a atmosfera e os ecossistemas sejam recuperados, que os seres vivos sejam tratados, que haja remediação. E regras para compensação pelos prejuízos causados, com a poluição, seja irremediável. Mas quem é responsável por elaborar e publicar essas regras? E por garantir que sejam cumpridas? Quem vai fiscalizar seu cumprimento? E quem é responsável e deve cumprir essas regras? E o que acontece se não forem cumpridas? E quem arca com os prejuízos? Afinal, quem são esses agentes? Primeiramente, vamos entender quem são os agentes responsáveis por garantir o cumprimento das regras. Agente, de acordo com a definição do dicionário, significa aquele que age ou que exerce alguma ação ou que produz algum efeito. No escopo de gestão ambiental, agentes são pessoas ou instituições que compartilham responsabilidades e devem ter papéis bem definidos, seja para elaborar as regras, fiscalizar seu cumprimento ou determinar e fazer cumprir mecanismos de remediação e compensação por danos. Tratando-se de poluição do solo, da água ou da atmosfera, por exemplo, é necessário que haja pessoas organizadas em instituições que regulamentem o uso e proteção do solo e que determinem regras para evitar o lançamento de poluentes no solo, nos corpos hídricos e na atmosfera, assim como mecanismos de remediação em caso de eventual contaminação. Ainda são necessários profissionais em instituições de pesquisa dedicados a ações de pesquisa e desenvolvimento, pessoas que trabalham em organizações ambientalistas e ainda pessoas que se dediquem ao setor produtivo, evitando, mitigando ou compensando pelos impactos ambientais negativos causados por esses processos produtivos. Esses agentes podem atuar em nível internacional, para o caso em que a poluição, por exemplo, possa ultrapassar as fronteiras de um país, alcançando outros países, ou águas internacionais, como, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, organização responsável na ONU pelos tratados internacionais entre os países membros. Podemos citar também a Organização Internacional de Padronização, ISO, responsável por normas internacionais de certificação de sistemas de gestão. O representante do Brasil na ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Internamente aos países, no caso do Brasil, por exemplo, podemos citar os órgãos governamentais, como os governos federal, estadual e municipal, o Congresso, com a Câmara de Deputados, e o Senado, bem como os ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA. Podemos citar ainda as agências reguladoras, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e órgãos executivos, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. As regras que citamos anteriormente podem ser definidas como instrumentos importantes que definem os requisitos ambientais que devem ser cumpridos para evitar, remediar ou compensar pelos impactos negativos causados. Em nível internacional,
Tem-se, por exemplo, os tratados internacionais da ONU, como o Acordo de Paris, que determina o compromisso dos países membros de executar ações para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Outro exemplo de instrumento internacional são as normas internacionais de certificação da ISO, como, por exemplo, a norma de Sistema de Gestão Ambiental, conhecida como ISO 14001, com sua versão mais recente em 2015. Já em nível nacional, podemos citar as leis federais, estaduais e municipais, como as políticas nacionais, estaduais e municipais de meio ambiente. A política nacional, por exemplo, determina o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras ou que utilizam recursos naturais. Podemos ainda citar resoluções do CONAMA e instruções normativas do IBAMA. Como padrões de boas práticas, podemos citar organizações não governamentais, como, por exemplo, o Instituto Ethos, responsável pelos indicadores Ethos de negócios sustentáveis e responsáveis. Em nível organizacional, dentro das empresas do setor produtivo, podemos citar como instrumentos as políticas institucionais e os códigos de ética e conduta. Como instrumento para evitar associar-se a impactos ambientais e sociais negativos, eventualmente causados por fornecedores, as empresas podem estabelecer regras de compra responsável em códigos de conduta para fornecedores, estabelecendo requisitos ambientais, sociais e éticos e permitindo rastrear a origem responsável da matéria-prima. Nos níveis tático e operacional, as empresas podem e devem estabelecer os procedimentos operacionais e instruções de trabalho em suas operações, que incluem cuidados ambientais e garantem a segurança e saúde dos trabalhadores. Outra perspectiva de classificação dos instrumentos de gestão é o caráter obrigatório ou voluntário. A literatura usualmente classifica os instrumentos obrigatórios como de comando e controle, de cumprimento compulsório, por exemplo, as leis. Como instrumentos de cumprimento voluntário, podem-se citar as normas de certificação ambiental e os padrões de boas práticas. Todo instrumento de controle de impacto ambiental negativo só funciona de verdade quando alguém o coloca em prática. Seja quem cria e fiscaliza, seja quem deve cumprir as regras, ou quem executa ações diretas para prevenir ou corrigir danos ou compensar por prejuízos irremediáveis. Os instrumentos, portanto, determinam ou orientam as ações que envolvem a implementação efetiva dos requisitos de leis, normas e boas práticas ambientais pelos responsáveis pelo risco de poluição do solo, da água ou da atmosfera. Como ações de gestão ambiental, pode-se definir a execução dos instrumentos estabelecidos pelos agentes, sejam esses instrumentos obrigatórios ou voluntários. Essas ações podem ser executadas por diferentes agentes. Por exemplo, no âmbito dos instrumentos obrigatórios, o IBAMA é um agente executivo que realiza ações, entre elas o processo de licenciamento para concessão da licença ambiental. Também pode-se considerar como ação a fiscalização, efetuada pelo próprio IBAMA, em nível federal, assim como as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. Essas ações visam prevenir e combater crimes ambientais e danos à natureza, resultando em multas, embargos e outras penalidades para os infratores. Em empresas, considera-se as ações desenvolvidas para o cumprimento de um requisito legal ambiental, como, por exemplo, a execução de atividades como requisitos ambientais, tais como elaboração de projeto, compra responsável, operação e manutenção de um equipamento, construção de uma lagoa de estabilização, coleta e destinação correta de resíduos e medição e controle dos poluentes, assim como o treinamento dos operadores, a supervisão constante e monitoramento de atividades operacionais e medidas de correção efetivas para eventuais erros. O controle dos impactos ambientais negativos depende da integração entre agentes, instrumentos e ações que atuam de forma articulada, do nível global ao local. Essa integração fortalece a gestão ambiental em diferentes escalas: domiciliar, industrial, agropecuária e governamental, nas gestões municipal, estadual e federal, priorizando estratégias de prevenção em vez de medidas reativas de remediação ou compensação. Este vídeo foi produzido com fins exclusivamente educacionais e não visa o lucro.